está falando e a lousa ficar maior, tem tipo um alfinetinho em cima do nome da pessoa. Se você passar o mouse em cima desse alfinetinho e clicar nesse alfinetinho, ele fixa na sua tela a pessoa que está falando. E aí a tela fica maior e vai te ajudar a visualizar melhor o conteúdo, certo? Então é sempre legal estar nesse método de fixar, certo? As aulas vão ser mais ou menos de 1h30, né, Tiagão? Estou perguntando aqui, eu vou te ajudando a responder, tá? Vão ser de 1 hora, 2 horas, assim, essa variação. Cada aula vai ser de um tamanho. A média é 1 hora, 1h30, certo? Isso. Se precisar estender, a gente estende um pouquinho. Vamos conforme o ritmo. O importante é que a gente consiga passar todo o conteúdo para vocês, tudo que a gente tem que falar, certo? Isso é o importante. Galera, a minha imagem tá boa, meu som tá bom para vocês? Tá bom, Tiagão, melhorou bem agora. Tá? A imagem ela vai ficar variando ainda uns dias, porque ainda não está com todo o equipamento de luz adequado. A hora que chegar todo o equipamento de luz, aí a imagem para de desfocar. Mas como eu tenho um retorno aqui, eu estou me vendo, tá? Então, estou vendo o chat de vocês também. Então, eu consigo ter uma noção, quando desfocar, eu paro e foco de novo. Beleza? Gente, é no improviso. É coisa simples. O que importa mesmo é o conteúdo. Certo? Exatamente. Temos mais algum professor aí conosco? É que eu não consigo ver todo mundo que entrou. Temos mais algum professor? Se tivermos, se pronuncie aí. E eu estou deixando o pessoal entrar aqui ainda. Estou autorizando. Tem mais alguém? Não? Beleza. Galera, eu vi o formulário de vocês, certo? Temos em torno, foi eu que liguei a câmera, temos em torno de 60% do pessoal de escola privada, particular, uma boa parte, com certeza, são meus alunos do novo ano do Jabuticabal, ex-alunos que estão em outros lugares também, que eu gosto muito deles, e outros que vieram convidados. Sejam muito bem-vindos. Temos mais ou menos 40% do pessoal aí de escolas públicas que estão atrás do sonho e que vão ter esse conteúdo com alta qualidade, certo? Uma grande maioria teve um índice de abaixo de 25 acertos no último Enem, pelo que eu vi. Isso dá mais do que 70% do pessoal que está aí, 70%, 80% do pessoal. E o nosso trabalho aqui vai ser, subir. E, além de tudo, vocês vão ter as aulas bônus com convidados, como o bloco na física. Temos 2 professores de química que já se habilitaram a ajudar vocês também. Estou tentando uma surpresa na área de redação, que é de cair o queixo. Cair o queixo, tá? A pessoa só está vendo como que ela vai fazer para oferecer uma coisa que ela me ofereceu para ajudar para vocês. Se der certo, rumo nota 1000. Alunos do Santa Úrsula do ano passado, alunos desse ano do Santa Úrsula, devem estar imaginando de quem que eu estou falando, né? Que conhecem bem. E galera, é isso. Vai ser mais um. Pode falar quem é, ô Tiagão? Não pode, né? Não, surpresa, porque ainda nós não fechamos, assim, como que a gente vai fazer, senão a gente promete alguma coisa. Verdade. Quase que eu dou spoiler aqui pra galera. Quase. Faltou 0,1. Senão a gente promete uma coisa que depois a gente talvez não possa cumprir. Deixa ele ver que a plataforma pode ajudar no que ele falou.
Certo, tá certo. Regrinhas. A maioria, acho que já todo mundo está assim. Por favor, deixe o microfone desabilitado, tá? Você clicar em cima da sua fotinho aí, tem o símbolo do microfone, você desabilita ele. Eu acho que todo mundo está com ele desabilitado. E por que isso? Não é frescura, não. É porque se vier um ruído de outro lugar, ele sai da minha tela e vai para a tela da outra pessoa. Isso. E aí começa a atrapalhar as pessoas que estão assistindo o curso, tá? Então é mais por isso. Câmera não tem problema, você quer deixar ligado, você deixa, mas pelo amor de Deus, a gente não obriga, não exige nada, certo? De vez em quando a gente vai fazer alguns momentos, vamos ver quem quer abrir, abre a câmera e a gente tira uma fotinha, a gente se vê, tudo bonitinho. E é uma coisa bem simples, mas feita com coração, certo? E galera, vamos que vamos, vamos começar a falar uma das primeiras coisas que eu prometi hoje para vocês. Certo? Prometi que vocês iam sair daqui hoje sabendo o quê? O que cai na prova do Enem. Né? Foi isso que eu prometi para vocês. Então, vamos lá. Que Deus nos ilumine nesse caminho e vai dar tudo certo. Ok? Não, e aparece de novo. Não tem lugar. E, pessoal, é uma coisa bem caseira mesmo, né? Todo mundo empenhado. Coloquei até a foto da minha filha de Halloween aí no grupo, né? Nosso mascotinho que vai ajudar vocês. Minha esposa me dá muito apoio também, quero agradecer todo o apoio. E vamos que vamos, em busca do sonho, certo? Só para ter uma ideia, para a gente começar, alguém do Amazonas aí? Hoje as pessoas não puderam participar. Só falar eu no chat aí, só escrever eu. Amazonas, está aí. Maranhão, Pará, Pernambuco. O pessoal está aí? Chegamos no 100, Tiagão. Rio de Janeiro. Olha lá, Sergipe. Estão aí. Legal. Espírito Santo, Minas, Bahia. Tem uma de Pernambuco. Olha lá. Olha lá, Amazonas. Santa Catarina. Domingas Magalhães. Amazonas. Legal. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E no estado de São Paulo temos pessoas espalhadas. Aí. Olha lá, Belém. Olha São Paulo só. tem gente da capital, tem gente de Sorocaba, Campinas, Guariba, Grande Guariba. Legal. Ribeirão Preto. Gente, é muita gente. Taiúva. Então, legal. Aí que a grande Jaboticabal. Galera, eu falo muito, mas eu não estou morando em Ribeirão, tá? Eu moro em Cajuru. Cajuru é uma cidade a 50 quilômetros de Ribeirão Preto. A grande Cajuru tem um prédio, né? Tem uns 3 semáforos, certo? E um prédio, o Tiagão é o dono. Tá bom. E tem pessoas de Cajuru aí também com a gente, certo? Então, vamos que vamos, esse Brasil é enorme, juntos nós conseguimos. Galera, depois eu vou passar para os professores a lista dos cursos que apareceram, que vocês sonham, que vocês querem conquistar. Claraval, Franca, que eu dei aula também. Tem gente de tudo quanto é lugar, gente. Ótimo. Quanto mais, melhor. Vamos ajudar. Pessoal de Ribeirão, estamos juntos. Muitos já me conhecem, outros não. Outra coisa interessante, 80% das pessoas que entraram, que se inscreveram no curso, não me conheciam.
Às vezes Olha pode só. falar, ele dá aula para muita gente, então entraram. Não, não me conheciam. E apostaram no nosso projeto, Metralha. Que legal, cara. Nossa, surpreendente mesmo. É, muito legal. Surpreendente mesmo. Pessoal, vamos falar de prova do Enem. Matemática, 45 questões, né? Isso. Primeira coisa, a prova do Enem é corrigida por um negócio chamado TRI. Certo? Teoria de resposta ao item. Certo? Como que funciona mais ou menos essa correção para quem não conhece? Isso daqui que vai montar a sua estratégia de prova. Não só para matemática, mas vai montar para tudo. Tá? Você tem a questão 1 lá. Aí tem a questãozinha. Temos o item A, o item B, o item C, o item D e o item E. Tiagão, posso dar só uma dica antes de você continuar? Acho que o pessoal vai perguntar. Pode. Turma, só uma dica. Se vocês estiverem com o chat aberto, vocês podem perguntar assim, mas está comendo uma parte da lousa na esquerda. Então, quando o Tiagão for escrever o eu, fecha o chat, que aí você vai ver a lousa ampliada. Essa é uma dúvida que a gente sempre teve todo ano, certo, Tiagão? Legal, gente. E também se estiver cortando alguma parte da lousa, avisa. A gente muda a câmera de lugar. Não, tá perfeito. É só para se você tiver o chat aberto, você vai perceber que seu canto esquerdo, às vezes, não vai aparecer. Porque o chat, ele entra na frente da tela e transborda. Então, você tem que fechar na hora de começar a aula. Só uma dica, tá? Isso aí, tá certinho. E aí, galera, das alternativas, a A é aquela, por exemplo, que é um absurdo. A alternativa B é aquela que você erra ou você anota se errou o sinal, por exemplo. A alternativa C é a correta. A alternativa D é se você errou algum conceito, usou a fórmula errada, pensou de forma diferente. E sei lá, a E, você errou a unidade de medida. Ele media em metros, você colocou em centímetro a resposta. Esses itens que são chamados, eles são pré-calibrados antes. Certo? Então, lógico, você acertou, você tem lá a sua pontuação. Mas pode ser que você tenha colocado essa de ter errado somente o sinal e a sua nota não foi exatamente 0 naquela questão. Você pode ter uma notinha. Lógico, se você coloca a absurda, aí já era. É aquela que o cara sabe que você não tem nenhum dos pré-requisitos daquela questão. Então, tudo isso é calibrado. Por isso que se você fizer lá 40 acertos, não equivale exatamente à nota que você vai ter, né, no Enem. Então, essa é uma das coisas. Cada alternativa tem aí um peso diferente. Outra coisa, caíram 2 questões do mesmo assunto. Essa questão 1 era fácil e a questão 2 era difícil. Tá? O que acontece? Se você erra a fácil e acerta a difícil, o que o TRI entende? É o mesmo assunto. Ele errou a fácil, acertou a difícil. Ele considera que você chutou. E aí ele não te dá a nota inteira dessa questão que você acertou. Certo? Então, são detalhes que nós temos que ter. Tá? Detalhes que fazem muita diferença na nota. Então, o negócio é a gente garimpar nota. Primeiro,
fazer aquelas questões que você acha que é mais fácil. Depois que você fez as fáceis com uma atenção imensa para não errar, porque errou uma fácil, sua nota cai bastante. Vocês vão para as médias. Fez as médias, aí você vai para aquelas que você considera difícil. Se você acertar difícil, ótimo. Errou, não vai te fazer tanta diferença em nota. Porque você acertou as fáceis e teve um bom aproveitamento nas médias. Certo? Então, tudo isso é estratégia de prova. É pegar a prova, folhear, falar, opa, essa é fácil, essa é direta. Já marca ali com bastante atenção. Lembrando que a prova do Enem, ela exige uma capacidade de leitura, de paciência, de interpretação, que é uma coisa absurda. Às vezes a prova te vence pelo cansaço. Chega um momento da prova que você não está conseguindo mais ler. E aí que você tem que ser persistente. Certo? E também contar com o fator sorte. Sorte de você estar bem naquele dia, sorte de você estar motivado, sorte de você ter acordado com o pé direito e estar sentindo que esse é meu dia. Certo? Então, essas são algumas diquinhas que durante o curso a gente vai falar mais para vocês, mas são coisas que vocês têm que prestar atenção. Às vezes você não entende como foi sua nota no Enem por causa disso, certo? Por causa disso. Nayara, não tem como, porque não vem escrito fácil, médio, difícil. Mas a questão fácil geralmente é aquela que você bate o olho e já sabe responder. É aquele conceito assim, básico do básico, sabe? Que existe. Então, essas questões são primordiais para a sua nota. Galera, eu quero que vocês, quem tem muita dificuldade em matemática, eu quero que faça no mínimo 30. E quem já tem uma certa facilidade, uma base legal, vamos tentar passar dos 40. Até porque são 35 aulas que você vai ter todo o conteúdo, de novo, com listas de exercícios. E, além de tudo, você vai sair de hoje daqui sabendo o que cai. Beleza? Metralha, você tem alguma coisa a acrescentar nessa parte básica? Tô aqui. Posso falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Pode. Deu uma caída aqui, mas voltei. Vocês estão aí? Tá me ouvindo bem, Tiagão? Deu uma mudada aqui. Tá baixo. Aumenta ou não? Pode falar. Não, o Tiagão colocou tudo de forma bem pertinente. Eu só gostaria de falar de um fator que chama-se distratores, que está dentro do que o Tiagão falou. O que é um distrator? O Enem corrige pela teoria de resposta ao item, que é o TRI, que o Tiagão falou. Então, se você acerta uma fácil, ótimo, foi classificada pelo Enem como fácil, mas se você acerta uma difícil e errou uma fácil dentro da mesma competência, ele vai entender que você chutou. Esse é um fator que você tem que tomar cuidado, o Tiagão falou. Faz primeiro as mais fáceis, depois briga com as médias e deixa as difíceis. Certo? E aí, galera? São elementos de... Acho que seu áudio está falhando um pouquinho, Metralha. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo, galera? Tá ouvindo ou não? Vocês estão escutando? Tá ouvindo agora? Travou a internet. E agora? Voltou? Voltou sim. Está travando tudo. A sua está travando, Metralha. Desliga um pouquinho, daqui a pouco você volta a falar com eles. Então vamos lá. Galera. Toca aí, Tiagão. Vou ligar e desligar de novo. Beleza. Vamos lá. Vocês estão escutando, né? Agora eu voltei, vê? Melhorou. Agora vai. Ó, então volta. Volta aqui, ó, rapidinho. O que eram os distratores que eu estava falando? Os distratores, turminha, você tem que tomar cuidado, que são elementos do texto
que te distraem da pergunta oficial. O Enem tem costume de colocar um texto grande, com várias informações, e lá dentro vai ter elementos que não respondem à pergunta, ou que estão lá só para te embaralhar mesmo. Na matemática, você vai ter que ler normalmente um texto grande e vai ter que responder. Então você tem que tomar cuidado com distratores no enunciado e na alternativa. O que é um distrator na alternativa? Por exemplo, vai ter duas alternativas que você vai poder ficar em dúvida, porque uma é parcialmente correta, a outra é correta por completo. Qual que você vai selecionar? A correta por completo. Então você tem que tomar cuidado que às vezes nas alternativas eles te induzem a uma que parece que está correta, mas não está. Esse é um distrator da resposta. E do enunciado? Ah, você tem um texto lá de economia falando de porcentagem, falando de número decimal, algumas informações. Nem todas as informações que vão estar no texto vão ser relevantes para você responder a pergunta. Então você tem que selecionar o que é relevante. Então é uma prova que você tem que ser um bom leitor, você tem que ter uma paciência e tomar cuidado com os distratores, elementos do texto que são colocados no enunciado e nas respostas que não estão ou não respondem o comando que a gente chama. O comando é a pergunta. Né, Tiagão? Isso daí. Então, galera, nós falamos uma base para vocês na prova. Muitos de vocês sabem já disso tudo, mas é sempre bom relembrar. E agora, vamos para o que vamos, certo? Gente, por que eu começo com essa aula? Falando, nossa, Thiago, mas por que você não fala no final o que vai cair? Se eu falar no começo, você começa a dar atenção para tudo que a gente vai falar depois. Se eu falar lá no final, tá muito em cima da hora para você correr atrás de alguma coisa, talvez, que você tenha dificuldade. Então, por isso que eu vou falar hoje para vocês, mais ou menos, o que vai cair na prova de matemática. Certo? E, galera, tem um pessoal que foi meu aluno aí, pode até escrever no chat se eu acerto ou se eu não acerto. Tá? No grupo lá, teve gente falando que teve um ano que eu acertei 80% do que caiu. Então, siga como base. Certo? Então, vamos lá. Galera, a prova de matemática, 45 questões. Certo? 45 questões. Essas questões estão divididas em 7 competências, certo? Que está no grupo, naquele material que eu postei para vocês, que é a matriz de referência do Enem. Ao final da aula eu posto de novo, caso alguém tenha entrado depois, tá? Na aula. Então, o que o Enem traz? Que o aluno tem que ser capaz de se dar bem nessas 7 competências. E dentro desses 7 grandes blocos de competências, nós temos distribuídas 30 habilidades, tá? 30 habilidades. Na competência 1, nós temos lá 5 habilidades. Na competência 2, 4. Na competência 3, 5. Na competência 4, 4. Na competência 5, 5. Competência 6, 3 habilidades. Competência 7, 4 habilidades. Se nós somarmos, 14, 18, 21, 30 habilidades. Me fala uma coisa. Quantas questões eu falei que tem na prova? 45. São 30 habilidades cobradas. O que vai acontecer? Vai ter uma questão de cada habilidade e 15 questões repetindo habilidades. Vocês entenderam por que eu falei que aquele papel, aquele documento que eu mostrei para vocês, é onde a mágica começa? Lá tem todas as competências e todas as habilidades. Por exemplo, eu já vou falar um pouquinho de cada uma, mas um exemplo. Na competência 1, a habilidade 2
Ele fala que o aluno deve ser capaz de ver padrões numéricos, de perceber padrões numéricos e mexer com os princípios da contagem. Moral da história, vai cair o quê? Análise combinatória e progressões. Exatamente. A competência 7 inteira, a primeira habilidade dela, saber calcular medidas de tendência central e dispersão na estatística. Vai cair o cálculo de moda, média, mediana, desvio padrão. Então, gente, não é impossível saber o que vai cair. É só fazer uma análise do que vem acontecendo. Certo? E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma das habilidades e o tipo de questão que pode aparecer, qual o assunto. E aí, isso vai nortear vocês durante o curso inteiro. Porque quinta-feira é aula teórica já, razão e proporção, que está aqui na competência 3 e 4. Razão e proporção, galera, são aí de 8 a 10 questões da prova, se não mais. São aí umas 13, 14 questões da prova. Quase 33% da prova. Já na primeira aula de quinta-feira. Depois de razão e proporção, vem porcentagem e matemática financeira. Porcentagem que na prova inteira do Enem. Matemática financeira são mais umas 3 questões. 2 na competência 1 e duas na competência 5. Então, gente, quando eu falo que dá para saber o que vai cair, vocês vão ver que no final minha conta vai fechar com 45 questões. Certo? Então, é a leitura daquilo lá que faz o norte. Tiago, mas como você tem certeza que o Enem vai seguir isso? Ele tem que seguir. Ele deu esse documento. É como uma lei para ele. Então, ele tem que seguir aquilo que ele quer. Ele não pode pôr números complexos na prova, porque não tem no programa do Enem. É isso. Entendeu, galera? Então, se ele tem que seguir isso, é isso que nós temos que seguir para o Enem. Ah, Tiago, mas além do Enem eu vou prestar FUVEST, Unicamp, Unesp, federal, estadual de outros lugares, ITA. Vai servir o curso? Vai, a parte teórica. Lógico que aqui no curso do Enem não vão ter todos os conteúdos que caem nas outras. Mas eu já vou dar um spoiler aí. Daqui 3 ou 4 semanas surge um curso para as estaduais e federais que não utilizam o Enem. Com uma aula por semana baseada em exercícios. Então vai ter esse curso também que eu vou lançar para vocês. Ok? Então o foco desse é Enem. Depois nós vamos falar o outro. Galera, vamos destrinchar essas competências e habilidades. Eu vou falar rapidinho. Como vocês viram no planejamento, o planejamento de hoje era isso, a apresentação e falar as habilidades e te mostrar o que vai cair na prova. Bater o papo e a teoria começa quinta-feira, né? Então vamos lá. Depois eu abro para perguntas, tá? Ou vocês podem ir colocando também perguntas no chat, a Metralha vai vendo aí o que é mais relevante, que precisa parar a explicaçãozinha para... Pode mandar que eu tô aqui. Para a gente falar, ou se dá para esperar para o final. Isso aí. Ó, na competência 1, olha só o que é a competência 1. Construir significado para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Construir significado. Galera, na habilidade 1, um dos assuntos que se encaixa nela são os conjuntos numéricos. Certo? Os conjuntos numéricos. Isso daí pode aparecer de 2 formas, no meu ver.
Ou vai aparecer o diagrama de Venn, aquele que você faz as bolinhas, vê as intersecções. Tem que tomar cuidado com essa intersecção aqui, com essa intersecção que o pessoal confunde, que vai ter uma aula específica para ele. Tá? Outra possibilidade. Ele te dá uma conta ou um texto na qual você tem que identificar que tipo de números você tem e como fazer a conta. Por exemplo, ele podia trazer aqui 0,77777777, que é uma dízima periódica, um número racional, e pedir para você transformar ele de volta em fração. Ele pode pegar e te dar um texto com um monte de número. Número negativo, número não negativo, número com vírgula, dízima. E falar para vocês, os números que aparecem no texto são o quê? Aí você tem que explicar se é racional, se é irracional, se é inteiro, o que ele é. Então, essa habilidade contempla isso daqui. Então, gente, é difícil eu chegar aqui e falar para vocês, ó, vai cair conjunto numérico? Não. Não é difícil. Porque tem que ter na prova. Lógico. Geralmente eu tenho uns lampejos durante os cursos que eu costumo até acertar enunciado. E tomara que aconteça. Isso daí. Na competência 2, eu já tinha falado um pouquinho dela. É análise combinatória e as sequências, como PA e PG. Então, aqui vão ter exercícios envolvendo a análise combinatória, que é um assunto que vocês, com certeza, muitos têm uma dificuldade. Eu vou tratar desse assunto com vocês sem fórmula. Vocês vão aprender a fazer sem fórmula. Esquece fórmula. Tá? Isso daqui é uma das minhas especialidades. Quem foi meu aluno de análise combinatória sabe que isso é verdade. Ele está perguntando, Tiagão, se você pode colocar a câmera um pouco mais para a esquerda. Aí. Tá, coloquei. Perfeito. Então, análise combinatória e sequência. Análise combinatória, deixa comigo. Vocês vão aprender esse negócio aqui. Tá? Tiagão é o rei da análise combinatória, hein, turma? Isso eu sou mesmo. Então, é o rei da combinatória. Não tem para ele, hein? Ó, sequências e PA e PG. Galera, ele pode te dar uma sequência que você vai ter que descobrir o padrão. Não é essa que eu vou usar de exemplo aqui, mas ele pode te dar uma que não é nem PA nem PG. Por exemplo, ó, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual o próximo número dessa sequência? Você tem que olhar ali e tentar identificar a lógica que o cara usou. Isso. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Vai, escreve no chat aí, turma. O que vocês acham que é? Quem é meu aluno já sabe qual que é o número aqui. Quem não é meu aluno, qual que é? Escreve aí. Qual o próximo número da sequência ali? Qual o próximo número? Ninguém? Galera, Aê. A Camila acertou. 200. Hã? Por que 200? Galera, esse é muito louco. Esse daqui são os números que começam a ser escritos pela letra D. 2 começa pela letra D. 10 começa pela letra D. 12 começa pela letra D. Certo? Então, o que acontece? Depois do 19, quem que começa a ser escrito com a letra D? O 200. Não tem outro.
Quem seria o próximo depois do 200? 201. Isso é muito louco. Só que tem algumas aqui, sequências, que dá para identificar que não são nem PA e nem PG. Com relação a PA e PG, geralmente dois tipos de exercício. Utilização do termo geral e soma, certo? Geralmente são os dois conceitos de PA e PG mais cobrados. Então, já temos aqui, gente, ó, 1, 2, 3 ou 4 questões do Enem já estão aí, certo? Na habilidade 3, matemática financeira, certo? Cálculo de porcentagem, isso representa quanto daquilo, e assim por diante. Cálculo de juros compostos, apliquei uma certa quantidade de dinheiro no banco a 1%. Quanto eu vou ter daqui certo tempo? Cálculo de juros, quanto eu vou pagar de juros se eu atrasar um boleto bancário? 7 dias. Aí já seria juros simples. Então também pode ter o cálculo de juros simples. Você olhar uma tabela e um gráfico e falar quanto aumentou, quanto diminuiu, certo? Com relação ao ano anterior, a exportação esse ano foi tanto, o ano que vem está previsto para tanto, está previsto o aumento de quanto. Então, esse tipo de coisa é certeza, certo? Certeza absoluta. Isso daqui é uma grande parte da prova. Uma grande parte da prova. E já é a nossa segunda aula. Depois de quinta, que é a primeira teórica, a segunda já é a matemática financeira. Aí, gente, a habilidade 4 e 5 é aplicar isso daqui. Certo? Aplicar os cálculos de matemática financeira. Tomar decisões. Por exemplo, eu tenho a opção de fazer um consórcio, tenho a opção de fazer um financiamento. O que é melhor? Eu tenho a opção de pagar em dinheiro e tenho a opção de pagar no cartão de débito. Tem alguma opção que o cara pode me dar desconto? E isso está sendo falado, hein? Isso está sendo falado. O governo não lançou agora o tal de Pix, que você vai poder fazer transação bancária e pagar quem você quiser, na hora que você quiser, em segundos. Uma das coisas que veio o Pix, para o governo controlar toda a movimentação de dinheiro. Outra coisa, o Pix não precisa de maquininha de cartão. A maquininha de cartão cobra do lojista, geralmente, 4%. Então, um produto custa R$100, se você passar o cartão de débito, o lojista só vai receber 96. Com o Pix, não vai precisar mais disso. Então, nós vamos falar disso também na aula. Certo? Então, se você tem dinheiro e tem o cartão de débito, se você for fazer uma compra e falar, vou pagar no dinheiro, se você pedir, o cara te dá desconto, o lojista. Porque ele não vai pagar a taxa do cartão. Então, tem todas essas sacadas. E a habilidade 5, a 5, ela volta na análise combinatória, em sequência. Um exercício que pode ser pedido. Gente, não está sendo implementado das novas placas de carro? Por que lançaram essa placa de carro? Porque era mais bonitinha? Não, porque ela estava acabando. E fazendo o que eles fizeram na placa de carro,
você aumenta o número de placas e dura durante quanto tempo aí? Vocês pegaram essa fase de aumentar um 9 no número de telefone celular? É porque estavam acabando os números. Então, é você usar a análise combinatória para tomar alguma decisão. Galera, sem sombra de dúvida, nessa habilidade aí, nessa competência, são 5 habilidades. Então, já tem que ter 5 questões. Eu acredito no mínimo mais 3 para essa competência. Então, aqui, nós estamos falando de 8 questões. 1, 2, 3, mais uma de combinatória 4, mais uma talvez de sequência 5 e no mínimo 3 de matemática financeira. Certo? Então, só nessa competência, 8 questões. Beleza? Beleza? Metralha, alguma coisa a acrescentar na competência 1 enquanto eu estou... Eu só reforço. Eu acho que o Thiagão colocou aí, turminha. Estão me ouvindo agora? Thiagão, me dá um retorno. Estão me ouvindo? Sim. Thiagão? Sim, estou te ouvindo. Thiagão? Estou te ouvindo. Ah, sim? Beleza. Ó, turma, o que o Thiagão falou, totalmente pertinente. Dá um detalhe na competência 1. Turma, competência 1, você vai trabalhar com conjuntos numéricos. Então, aí dentro estão os naturais, os inteiros, os racionais e os reais, igual o Thiagão falou. Análise combinatória, você está nos naturais, você conta no dedo. Muito importante. Essa parte de porcentagem, juro simples, juro composto, aparece muito. O Enem adora a parte de porcentagem. Está aparecendo muito texto contextualizado com porcentagem. Sequências, padrões, você encontra na natureza. Oi? Seguindo o que o Metralha está falando, olha que legal o que ele falou. Aqui você encontra todos os números naturais, inteiros, racionais. Aqui, análise combinatória, os números naturais de contagem. Isso. Matemática financeira, os racionais. Isso. Olha o raciocínio que o Metralha acabou de dar para vocês, destrinchando a competência. Exatamente, turminha. Então, é aí que você tem que se preocupar. A competência 1, ela é muito importante. Percebe que é uma das únicas competências que tem 5 habilidades que eles podem pedir e pode repetir. Quer dizer, aí pode ter dentro da competência 1 umas 7, 8 questões, igual ele colocou. É muita coisa, é 20% da prova. 9 questões é 20% da prova, turminha. Então, fiquem atentos a isso daí. Então, vamos continuar. Agora, manda ver, Thiagão. Vamos lá. Competência. Tá tudo bem a competência 1? Alguém tem alguma pergunta? Ó, depois me cobrem se não vai ter esses assuntos aqui na prova, tá? Depois me cobrem. Perde a aula daqueles assuntos ali que você vê. Certo? Então, tá bom. A competência 2 é a competência da geometria. Isso. Analítica, plana e espacial. Certo? Sei que ficou meio tortinho aqui, mas vai caber. Galera, o que pode aparecer? Primeira habilidade. Ó, são 4 habilidades. Primeira habilidade. O aluno deve ser capaz de localização no eixo X e Y. Hã? Gente, geometria analítica. O cara, por exemplo, pode te falar o seguinte. Você tem aqui o eixo Y e o eixo X. X e Y. Uma pessoa estava aqui. Ela andou tanto para o norte, 3 para leste, 5 para o sul, e assim por diante, e perguntar onde que ele vai parar. Ele pode falar o seguinte, uma pessoa estava aqui e veio para cá.
Qual a distância que ela percorreu? É uma questão certeza. Hillary, a competência 1 é considerada matemática básica? Nem sempre. Tem questões disso daqui e disso daqui que não tem nada de básico. É até muito complexo. Certo? Mas, se você pegar os livrinhos de vários sistemas de ensino, ele coloca, sim, no básico a matemática financeira, ele coloca no básico os conjuntos numéricos, sim. Então, sim, depois eu ponho isso daí, mas as competências e habilidades, Thaís, tem no documento do grupo, matriz de referência do Enem, exatamente isso que eu estou falando. A única coisa que não tem é isso daqui das questões. Mas aí depois eu posso fazer isso bonitinho e colocar também, se alguém não conseguiu copiar, ok? É isso daí. Então, vamos lá. A primeira, então, a gente sabe que é geometria analítica. Galera, pode vir uma coisa muito difícil? Até pode. É muito grande. Mas as estatísticas dizem que é um exercício dessa movimentação que eu fiz, que é um exercício de distância de ponto a ponto, de cálculo de ponto médio, ou até um exercício falando que o formato é uma elipse. Por exemplo, eu tenho um poste iluminando aqui. E esse poste, a lâmpada dele forma aqui uma elipse de clareamento. Não costuma ser uma coisa assim das mais impossíveis. Mas quando vem questão difícil desse, segura. Segura. Tá? Quando vem questão difícil disso daí. Isso é uma questão com certeza. Depois, com referência às outras habilidades, dentro dessa geometria aí, uma é com relação a polígonos, tá? Vou pôr aqui embaixo, ó. Polígonos. Vai cair. Exatamente. Soma dos ângulos internos, achar o ângulo interno, achar o ângulo externo. Quais polígonos você consegue combinar para ladrilhar um ambiente, que é através do ângulo, número de diagonais. Uma questão vai ser esse básico da geometria plana. Certo? Então, ó, já definimos uma de geometria analítica e já definimos uma da geometria plana, que é o polígono. As outras duas habilidades vão ser cálculo e comparação de áreas e cálculo e comparação de volumes. Uma empresa tem uma embalagem cilíndrica e ele quer passar por uma embalagem esférica. Certo? É considerado fácil. Polígono. Uma cilíndrica e uma esférica. Certo? Uma custa tanto para fabricar. A outra custa tanto. Como que tem que ser as embalagens para ter o mesmo volume? Qual compensa pela fábrica adotar? A A ou a B? Esse é o resultado. Ó o Google querendo participar. Aqui o Google. A Siri quer entrar também, Thiago. Então, áreas. Eu tenho um terreno retangular. Mantenho o retangular ou é melhor eu comprar um hexagonal? Galera, os favos de mel da abelha, vídeo de um amigo nosso, André, que depois eu vou postar o link para eles também. Por que a abelha escolheu no formato hexagonal? Porque é aquela que traz o maior volume, a maior área para ela colocar o mel dela. Certo? Então, essas coisas do dia a dia relacionado à área e cálculos de volume. Ok?
Então, com certeza vai ter comparação de duas figuras espaciais com relação ao volume. Com certeza vai ter cálculo de área. Com certeza vai ter o quê? Análise de duas áreas. E sendo assim, eu acredito que nessa competência venham aí 7 questões. Tá? 6 a 7. Vou ser sincero com vocês, na minha colinha ali eu pus 6, mas veio na minha cabeça agora que vai ser 7. Então eu já estou trocando. É assim que vem os lampejos, galera. É assim. Então, quando a gente for estudar isso daqui, gente, com certeza a gente vai ter que ter uma aula de polígonos, triângulos. Com certeza nós vamos ter que falar muito de área e volume. Que isso daqui dá para agredir. Detalhe, sempre vem uma de área e uma de volume fácil. Vamos acertar ela. E nós vamos te dar respaldo para acertar a média e é difícil também. Beleza? Você pode ver que é uma competência que tem muito menos coisa para falar do que a competência 1. Beleza? Petralha, quer complementar a 2? Então, eu acho o seguinte, turma. Na competência 2, igual o Thiagão falou, você tem que pensar o seguinte: espaço e forma. Competência 2, espaço e forma. O que significa isso? O Enem vai conseguir contextualizar a sua realidade. Quando você anda na rua, quando você vê um prédio, quando você está no shopping, quando você está viajando. Então você tem que entender localização. Você tem que entender que figura que você está vendo no seu dia a dia. Questões do cotidiano. O Enem gosta disso. Né, Tiagão? Ele vai trazer questões do cotidiano de espaço e forma. Para vocês resolver um problema envolvendo área, envolvendo volume, prisma, cubo, cilindro, cone, igual o Tiagão falou, esfera, localização no globo, pode fazer uma conexão com geografia. Né, Tiagão? É isso aí. Tudo bem essa competência 2, galera? Tudo bem? Claro, tem uma perguntinha aí. Na teoria sempre entendo tudo, mas quando vou resolver, muitas vezes travo. Tiago, esse daí é um xará nosso que fez. Ótima pergunta. Realmente, muitas vezes acontece isso. A teoria é linda. O cara destrincha, você entende tudo. Vai fazer exercício, trava. Tiago, isso é um pouquinho de experiência. É experiência. É parar um pouquinho com o decoreba. Ir para o lado mais do pensar, de entender o que você está usando. Eu falo isso muito para os meus alunos. Nós temos que parar com esse negócio de memorização. Tanto que o Enem, o ensino médio, o ano que vem está mudando. E ele quer exatamente isso. Ele não quer que o aluno mais decore. Ele quer que o aluno saiba fazer. Raciocínio. Que é isso que precisa ter para a faculdade, Tiago. Então, com certeza, Tiago, o jeito que nós vamos fazer os exercícios aqui, o jeito que eu vou trabalhar essa disciplina com vocês, parar com o decoreba e tentar entender o porquê, vai te ajudar a parar de travar nesses momentos, beleza? Certo? Beleza. Alguma dica para absorver enunciado sem precisar ler várias vezes? Aí depende. Lógico, se você está seguro da matéria que tem naquele conteúdo de questão, Bruno, você acaba lendo 1, 2 vezes no máximo e você já mata a questão. Mas tem que estar seguro do conteúdo. Agora, cara, isso daí tem muito do dia. Ai, estou num dia bom. Você vai ler uma vez só e vai matar a questão. Se você já estiver cansadaço, pode ser que você vai ler 10 vezes e não vai entender nenhuma das 10 vezes o que está acontecendo. Certo? Então, depende muito. Tem muitas variáveis essa pergunta que você me fez, Bruno. Ok? Vamos lá. Próximas competências. Competência 3, com 5 habilidades.
Competência 4, com 4 habilidades. Tiago, por que você escreveu junto? Gente, elas se misturam. Essas duas estão juntas. E maior número de questões da prova. Certo? Maior número de questões da prova. O que vai cair aqui? Transformação de unidades. Metro para milímetro, metro cúbico para litro, centímetro quadrado para metro quadrado. Essas vocês podem ter dificuldade de fazer, mas sabem. Alguma coisa está me dizendo que vem transformação de unidade da parte de informática. Byte, gigabyte, giga, tera. Essas unidades de medida. Tiago, mas por que alguma coisa te diz que pode vir nisso? Está no programa do novo ensino médio para o ano que vem. Eu li o documento de 300 páginas que o governo soltou. Certo? Então, alguma coisa me diz que vem na transformação de unidade, vem alguma unidade diferente. E aí, no dia de aula de transformação de unidade, a gente vai bater um pouco nisso e eu vou trazer uma listinha para vocês. O que mais? Razão e proporção. Razão, proporção. Razão, gente, pode ser, por exemplo, num tanque de gasolina tem álcool e gasolina. Qual a proporção de álcool no total do tanque? Numa sala de aula tem homens e mulheres. Qual a razão entre homens e mulheres? Então, esse tipo de coisa, que é a razão, tá? Proporção. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Uma questão de diretamente e uma questão de inversamente, no mínimo. Uma das questões que costuma cair. O cara te dá uma fórmula que geralmente você nunca viu na vida. Vamos supor aqui uma, gente, vou pôr uma fácil, né? Q sobre B ao quadrado, da física. Força elétrica, se eu não me engano. E ele pergunta o seguinte: como está relacionada a força com a distância ao quadrado? Gente, se a distância ao quadrado aumentar, a força vai diminuir. Não vai? Porque o denominador vai ficar maior. Então, elas seriam inversamente proporcionais. Sempre uma questão do Enem, o cara te dá a fórmula e só pede o conceito. Certo? Então, vou batalhar com vocês nisso daí também. Diretamente proporcional. Por exemplo, uma pessoa faleceu e deixou uma herança de 100 mil reais para ser dividida entre 3 filhos. Um com 3 anos, um com 5 anos, outro com 8 anos. Se a distribuição da herança vai ser diretamente proporcional às idades, quanto cada um vai receber? Os lados de 2 triângulos são diretamente proporcionais. Os lados de tal coisa e tal coisa são inversamente proporcionais. Então, isso vai aparecer para vocês. Tá? Outra coisa que está aqui. Escala. Um mapa foi feito na escala 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão. Se no mapa eu tenho 3 centímetros, quanto que isso é em quilômetros no real? Vai ter uma questão de escala. Vai ter uma questão de
de trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Porque é razão, é um lado dividido pelo outro. Vai ter uma questão de semelhança de triângulos. Porque é uma razão isso daí. Certo? Então, galera, essas coisas vão aparecer. Escala. O cara fala que tem que fazer um desenho na escala 1:50. Qual o tamanho que a folha tem que ter para o desenho caber ali? Então, é absurdo o quanto isso representa na prova. Na minha conta aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14 questões. Isso representa. Se você pensar que 15 é 33% da prova, já dá para saber onde você não pode errar de jeito nenhum, né? Gente, isso daqui é 1/3 da prova. 15, naquelas estatísticas lá que eu pedi, um monte de gente está em torno de 15 a 20. Se você acertar essas daqui, eu já estou te garantindo 14 questões. Se você acertar as fáceis aqui, vamos pôr 2 fáceis, 16. Vamos pôr mais 3 fáceis aqui, 19 questões. E nós estamos na habilidade, na competência 4. É possível de fazer. Depois eu vou fazer uma distribuição com vocês, que você vai ver que é possível chegar nos 30 no mínimo, que é o que eu quero. Só acertando fáceis e uma ou outra média. Tô certo, Metralha? Eu tô errado? Tá certo. Ó, só para você ter uma ideia. Mais ou menos 12 questões das 45 que o Thiagão está falando são fáceis. É aqui que você vai buscar a sua pontuação. Você vai fazer o garimpo e buscar as fáceis nessas competências. Mais ou menos 24 questões são médias, que é que o Thiagão vai fazer você pontuar, que é o que a gente vai fazer você pontuar aqui. Se você somar isso aqui, já dá 36 questões. Então, turma, pensa nisso daí. Dá uma certa atenção para a competência 3 e para a competência 4, né, Thiagão? Porque muita gente tem dificuldade aonde? O Thiagão vai concordar comigo. Em régua de unidade. Transformação linear, metro para centímetro, centímetro para decâmetro, decâmetro para metro, para quilômetro. Transformação quadrática e a volumétrica. Então, tudo interligado. Né, Thiagão? E falo outra coisa para vocês. A minha experiência diz, com vestibular, analisando provas, que nessas competências 3 e 4 está o maior erro dos alunos. Os alunos focam tanto em saber função de primeiro grau, função de segundo grau, cálculo de área, cálculo de volume, isso ou aquilo, que as pessoas esquecem o fácil. E não são só as pessoas não, viu, galera? Tem muito material didático por aí que não traz razão e proporção diretamente e inversamente proporcional, transformação de unidade, escala, geralmente ele traz só na geografia. Exato. Então, isso daqui faz a diferença. Não é aqui que você vai se diferenciar e não é aqui que você vai se diferenciar. Nas 5, principalmente. E nessas aí, Thiagão, o que acontece? Só para lembrar, tem a regra de 3, que aí envolve química. Sim, esqueci, ó. Bom você ter falado. Tá aqui no meu Isso. Põe aí a regra de 3 simples. E aí ele pode envolver química, física e fazer a conexão com as outras disciplinas. Estava lendo meu papel e eu não li. Regra de 3 simples e composta. Isso aí.
Então, ó. Só uma observação, ó. Velocidade, né, Tiagão? Espaço sobre o tempo. Velocidade é uma razão. Olha só, PIB de um país, PIB, o quanto ele produz de riqueza, é uma razão, geografia. Densidade demográfica, é uma razão. A densidade da química. Isso, a densidade da química, massa sobre volume. Você está vendo as conexões aí? Então, na verdade, você tem mais que 45 questões se você pensar que você vai para as disciplinas de física e química e você tem que saber a competência 3 e 4 muito bem, para pontuar bem também em ciência da natureza. Isso aí. É isso aí. Galera, tudo bem até agora? Tudo bem? Topper, estamos voando. Beleza. Gente, vou chegar um pouquinho para cá agora para vocês enxergarem o lado de lá. Tá? A competência 5, para quem tem dificuldade, e até para quem tem uma certa facilidade, é aquela que geralmente dá o maior medo. Por quê? Essa competência vai ser a competência que vamos falar das funções. E aqui o bicho pega para algumas pessoas. Aqui, na minha opinião, aqui estão as questões mais difíceis da prova do Enem. Tá? Que tipo de questão? Primeiro, função de primeiro grau, função de segundo grau, exponencial, e nos últimos anos está aparecendo bastante o logaritmo. É isso aí. São as 4 que nós temos que focar. E, galera, como que vem isso daí nas perguntas? Uma questão é essa. Depois, se não cair, você pode me cobrar. Uma é essa. O cara te dá um texto e, através do texto, você tem que montar a equaçãozinha, a sentença da função. E as alternativas vão ser as sentenças. Uma questão vai ser essa. O cara vai te dar o enunciado, você vai ter que interpretar e vai ter que descobrir qual a sentença. Segunda questão. O cara vai te dar a sentença e vai te pedir o gráfico. Isso. Segunda. Terceira questão. O cara vai te dar uma situação problema. Um táxi cobra de bandeira tanto, mais R$5 por quilômetro. O outro táxi cobra tanto de bandeira, mais R$2 por quilômetro. A partir de quantos quilômetros o taxista A vale a pena? Você tem uma função de segundo grau que é o máximo e mínimo de função. Qual é o mínimo custo? Qual o máximo lucro que aquela empresa pode ter? Então, vão ter questões desse nível. Logaritmo, vai ter um probleminha logaritmo, como meia-vida. Por exemplo, decaimento de um remédio. E aí, aqui a gente já pode falar também em FUVEST, Unicamp e Unesp. Isso. Tudo que vai ser falado aqui, FUVEST, Unicamp e Unesp. Tudo que vai ser falado na competência 1, FUVEST, Unicamp e Unesp. Gente, eu estou falando mais de FUVEST, Unicamp e Unesp, que são os vestibulares mais próximos da gente aqui, tá? Mas, quando eu falar FUVEST, Unicamp e Unesp, entenda que são aqueles vestibulares que também vocês têm fora o Enem, das outras universidades públicas. Ok? É que até eu acostumar que tem gente do Brasil inteiro é complicado. Então, FUVEST, Unicamp e Unesp, competência 1, competência 2, competência 5. São as partes mais técnicas. Certo? As outras competências são mais coisas do Enem. Ok? Gente, nós vamos bater muito firme nisso daqui. Muito firme nisso daqui. Tudo bem? Então, ó, coloquei os conceitos ali e te falei mais ou menos o que vai cair de cada conceito. Tiago, quantas questões disso daí? Na minha opinião, 5 a 6.
Vou vocês. Tá? Depois a gente faz a soma para ver quanto vai dar aí, para ver se vai dar 45 ou próximo. Ufa! Thiago, se eu errar todas dessas, pelas minhas contas, você fez 39. Você fez mais de 900 de matemática. Lembrando que matemática você pode passar de 1000 pontos. Não é 1000 o máximo da prova do Enem, em matemática. Teve ano que já foi 1050, teve ano que foi 1100. O máximo da prova pode chegar. Então, se você errar todas de função, que não vai acontecer, que na minha opinião vão ser as mais difíceis da prova, você está ali com 39 questões para garantir. Seno, cosseno e tangente, o aprofundamento deles não cai, viu, Brian? Na segunda volta do ciclo trigonométrico, trigonometria em R, não tem no Enem. O que pode cair aqui é o cara te dar uma funçãozinha seno para você achar o gráfico, fazer o deslocamento dela, certo? O que pode cair aqui também, que eu não coloquei na competência 2, é a lei dos senos e cossenos. Acho mais difícil, talvez a lei dos cossenos. Mas quando eu for detalhar cada assunto, tudo vai ser falado. Aqui é um panorama do que está vindo na minha cabeça. Entendeu, Brian? Brian, lindo, brinco muito com ele em sala de aula, parceirão. Tudo bem? Certo, galera? Até aqui, beleza? Ou, a aula ao vivo é outra coisa, né? Do que gravada. Quando que vocês iam ter tempo de perguntar, a gente responder com calma, e tirando as dúvidas, e trocando bola, conversar com gente do país inteiro, né? Tá muito top, Tiagão. Você tá muito top. Tá a coisa mais linda. Não tem isso na internet. É. Não tem isso. A coisa mais linda, Tiagão. Tá muito bonito. E detalhe, nós chegamos ali a 105, 110 pessoas. Talvez eu nem acreditasse que chegasse isso na primeira aula. Gente, estamos ali com 89, 93. Ficou quase a aula inteira com 98. Ou seja, você vê que o pessoal está interessado, que o pessoal não sai, quer escutar o que você tem que falar. Esse curso é para vocês. Vocês têm que demonstrar o interesse. Muito legal, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. A gente pode ser bom no que a gente está falando para vocês, porque a gente estudou pra caramba, tem uma facilidade, tá? Eu dou aula desde 18 anos. Eu entrei na faculdade de engenharia. Antes eu entrei em medicina e não fui fazer. Mas eu entrei em engenharia na UFSCar. No primeiro ano eu comecei a dar aula. Em escola particular. De lá, eu já dei aula no sistema Koch, no sistema Anglo, no poliedro, no etapa. Todos os sistemas de ensino é considerado foda. Fui autor da Saraiva. Fui autor do material ético. 10 anos autor do Koch. E a gente está fazendo isso para vocês. Vamos continuar, que nosso tempo está acabando. Eu não quero me estender tanto. Já vamos estender um pouquinho, mas está no final. Ó, competência 6 é outra que você não pode errar. Tá? Essa competência 6, eu avalio ela com 5 questões. Tá? Você pode ter a impressão na prova que tenha mais questões dela. Mas porque ela também é utilizada em outras questões. Tá? Mas dela puramente, ó, eu vou até mudar esse número, eu vou pôr 4 dela puramente. São 3 habilidades, eu vou pôr uma para cada habilidade mais uma. Certo? Galera, isso daqui, ó, gráficos e tabelas. Simplesmente analisar gráfico e tabela. Simplesmente isso. Você vai olhar para um gráfico da tabela, ou uma tabela, e vai pegar um valor que está lá, e aquilo vai ser a resposta.
Você vai pegar alguns valores que estão lá, somar, e aquilo vai ser a resposta. Você vai olhar para um gráfico de uma tabela e vai poder analisar. Nossa, aumentou. Nossa, diminuiu. Os casos de coronavírus. Um gráfico do coronavírus. Você pode falar, nossa, nesses últimos tempos diminuiu, nesse último tempo aumentou. Certo? Então é análise direta. Duas coisinhas que a gente tem que destacar aqui. Primeiro, cuidado com unidade. Às vezes o cara está falando do desmatamento lá e está em quilômetros quadrados na tabela. Na resposta o cara pede em metros quadrados. A pessoa vai seca naquele número, fala, puta, cheio o número. E aí ferrou. Errou na unidade. Outra coisa, eu já vi questões que estava na legenda a resposta. O cara deu uma tabela dos dados de saúde, de nível escolar, de uma cidade do interior, olha, eu não vou lembrar, é uma cidade do Nordeste, do interior, mas eu não vou lembrar o estado. E aí, só que ele não falava isso, ele falava, os dados da tabela indicam o grau de escolaridade. Então, quem tem o ensino fundamental, quem é analfabeto, quem tem o ensino médio, quem tem o ensino superior, quem tem pós-graduação, ele trazia lá na tabela. A pergunta dele era, de qual cidade esses dados estão se referindo? Todo mundo achou um absurdo, achou que o Enem errou, que não tinha, que era impossível. Como que eu vou saber? Eu tenho que decorar os dados de escolaridade do país inteiro? Estava escrito aqui embaixo. Dados da cidade tal, do estado tal, retirados no ano tal. Estava naquelas letras miúdas. Então, por isso que eu estou falando que o Enem é leitura. Gente, o governo tem um banco de dados gigantesco. Gigantesco. E aí ele põe lá no programa de computador dele que ele quer 45 questões, sendo no mínimo uma de cada dessas habilidades. E o computador faz a mágica dele de seleção. Certo? E no banco de dados, gente, vocês sabem. Pega aí os materiais didáticos. Podem ter questões com enunciado diferente. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Então elas começam a se repetir. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Beleza? Na competência 7, ela é a competência da probabilidade e da estatística. Certo? Então, probabilidade e estatística. É outra competência que eu falo que ela é diferencial na prova do Enem. Ela vai fazer a diferença na prova do Enem. Na minha opinião, 6 questões mais ou menos. 5 a 6. Eu acho que eu colocaria, tiraria uma daqui, ó, talvez, e colocaria uma aqui, vai. Acho que fica melhor distribuir. Uma questão do Enem. Pode anotar. Calcule a média, moda e mediana. O cara te dá um conjunto de dados e vai escrever para você embaixo o seguinte: qual a média, moda e mediana, respectivamente? Esse é um enunciado que vai cair para você. Olha só, baixou o santo aqui, já estou falando o primeiro enunciado. Tá? Segunda questão que pode vir a cair disso daqui. Desvio padrão. Sempre está aparecendo um calcular? Não. Conceitual, na minha opinião. Tá? E, gente, as outras questões, probabilidade. Cálculo de probabilidade. Qual a probabilidade de chover? Qual a probabilidade de tal candidato ganhar a eleição? Qual a probabilidade de eu sair na rua e pegar o coronavírus numa determinada situação que o exercício te dê? Certo?
ou comparação de probabilidades. Quem tem mais chance de ganhar num jogo, jogando um dado, qual a probabilidade de eu ganhar naquele jogo? Certo? Então, galera, é mais ou menos isso a prova do Enem. Mais ou menos isso a prova do Enem. Então, Metralha, me ajuda aí que você é melhor que eu para isso, que eu já falei demais. 14 com 6? Não, já bateu 20, eu já contei, deu 45 certinho. Deu 45? Olha lá, ó, 15, 29, 35 com 10, 45. Nota 10, gabaritou a prova. Olha só, eu fiz umas alterações aqui no meio. Então, coisa linda. Coisa linda. Perfeito que o Thiagão fez. Perfeito. Coisa linda de ver, bonito de ver. Todo mundo aqui assistindo, ele fazendo isso aí. Galera, e outra coisa, ninguém faz isso para vocês. Ninguém pega competência e fala para vocês, vai cair isso. Que é aquele documento. Isso que é democratizar o ensino. É mostrar para vocês atalhos. Certo? Eu, gente, provavelmente posso acertar um enunciado? Posso. É fácil acertar? Não, aí é sorte. Acertar um enunciado. Agora, isso daqui é estudo. Certo? Tem gente que está pedindo para tirar print. Deixa eu chegar a câmera um pouquinho para trás aqui, então, para pegar a lousa inteira para quem quer tirar o print. Apesar aí, ó. Vai estar tudo gravado depois para vocês. Tá? Top Galera, de linha. sem mentir. Se quiser falar outra coisa aí, fala. Eu ainda tenho uma coisinha para falar, mas se quiser falar, fala. Ficaram satisfeitos? Era isso que vocês esperavam para uma primeira aula que eu falei para vocês, que eu ia falar o que ia cair? Superou as expectativas de vocês? Não abaixa a ansiedade? Porque agora você já sabe o que você vai encontrar. Olha como que você vai chegar lá na prova do Enem, ó. E aí, galera, beleza? Sorrindo, não sei o quê, porque você não vai estar ansioso. Enquanto os outros vão estar lá comendo, roendo unha, procurando o professor na entrada e falando, professor, você acha que vai cair aquilo? Professor, você acha que vai cair aquilo? Você já sabe o que vai cair, rapaz. É isso aí. Nós temos 3 meses para estudar e fazer você passar nesse Enem. 3 meses para você passar nesse Enem. Fora as aulas extras de outras disciplinas. Agora, depende de mim? Não. Meu trabalho eu estou fazendo e vou fazer. Depende do Metralha? Não. Depende de vocês. De vocês colocarem na cabeça de vocês, é isso que eu quero e eu vou me dedicar. Tem que arrumar um lugarzinho legal para estudar. Sentar a bunda na cadeira naquele tempo que você tem. Assistir as aulas com papel, caneta e anotar, principalmente as teorias e os exercícios. A partir de quinta-feira tem lista de exercício na aula e lista de exercício para casa. Vai da sua dedicação. Você falar, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu peguei aquela matriz de referência do Enem, não pus só matemática, eu podia ter colocado só matemática. Coloquei todas as outras áreas de conhecimento. Você viu minha análise hoje. Você é totalmente capaz de pegar as listas todas têm gabarito e resolução comentada. Todas as listas. Tá? E vai ter ainda os horários de plantão de dúvida. Então, lutem. Nós estamos aqui para ajudar. Nós nos mobilizamos para isso. Tá? Muita gente achou que a gente ia ter 30 alunos. Eu estaria feliz se tivesse um. Que eu ia dar aula para esse um do mesmo jeito. Agora, me surpreendeu. Eu vou ser sincero, eu achei que ia chegar no máximo a 50. Nós somos mais de 220. Fora a Escola Santa Úrsula que a gente dá aula. Nós estamos falando de
quase 400 alunos. E eu tenho certeza que depois dessa aula, vocês vão indicar para mais gente, e quinta-feira vai ter mais gente ainda. Porque agora, eu acho que deu credibilidade que o curso existe, que nós estamos aqui para ajudar, e que você tem mais uma ajuda, mais mãos te sustentando para você atingir seu sonho. Contem com a gente, não é da boca para fora aquilo que eu falei no grupo. Contem com a gente. Nós estamos aqui para ajudar. Depende de você. Motivação. A hora que você estiver desmotivado, você fala, puta, falta pouquinho. 3 meses passa rápido. Gente, eu pus aula entre Natal e Ano Novo. Quero ver quem vai estar ali comigo. Tem aulas aos sábados naquele planejamento. Certo? É possível atingir uma pontuação enorme em matemática e você sabe que matemática e português fazem a diferença. Matemática e português faz diferença no Enem. É o que te coloca lá dentro. Lógico, você também não pode zerar as outras. Mas a diferença está aí. Que é mais de 50% da prova com a redação. Metralha, quer despedir deles antes de eu despedir? De sábado a gente vai combinar. Boa, com certeza. Tá bom? Aos sábados eu combino com você. Vamos sim. Beleza? Perfeito. Não, lindo, lindo. Ó, o que o Thiagão fez, perfeito. Entendeu? Coisa linda de se ver, turma. Fica com a gente, vamos compartilhar conhecimento, fica focado, segue o cronograma, estuda bonitinho, se organiza, igual o Thiagão falou, fica num lugar em paz, um lugar que você pode estudar tranquilo, acompanha todo dia à noite aqui com a gente de terça e quinta, vai ter outros horários também. E depende de vocês, entendeu? A gente está aqui, vocês estão aí e a gente vai unir força para trazer uma ótima experiência para vocês. Então, acompanha sempre o chat, fica ligado no WhatsApp, o Thiagão tá mandando as coisas, tá mandando as listas, se liga nas aulas, entendeu? Acompanha, mantenha o foco, que essa é a ideia. Ajudar vocês aí da melhor maneira. Um prazer, obrigado e até a próxima. Galera, a gente fala muito mesmo, mas é um prazer estar com vocês. Eu estou empolgado, estou sentindo energia, sabe? Não sei nem se eu vou conseguir dormir de tão elétrico que eu tô, vai demorar. Então, obrigado pela presença de vocês, de coração. Querem indicar para os amigos, ainda dá tempo. Depois que começar a matéria em si, aí eu não vou, acho que, aceitar mais ninguém no grupo, não ai, quer fechar, não é isso. Pô, mas se perder a aula já teórica, o que vai acontecer? Já furou essa nossa programação aqui, né? Mas, quinta-feira, às 19h30, quinta-feira, às 19h30, estamos juntos. Foco. Toda terça e quinta, certo, Thiagão? Certo. Fora os outros horários extras que a gente vai marcando. Lá no planejamento, que todo mundo já deve ter, tá lá. Eu vou pôr ele de novo lá embaixo. Tá? Eu posso mandar a lista antes? Posso. Se eu mandar no mesmo dia pela manhã, já ajuda, Adonis? Por exemplo, a aula é quinta. Eu mandar quinta pela manhã, já ajuda? Beleza. Eu mando, então, todo dia pela manhã as listas. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu, valeu, galera. É só sair, galera, agora. Isso. Será que aparece mais um? Deixa eu ver aqui, ó.
Metralha. Metralha, está aí ainda? Isso aí, ligando tudo. Eu vou ligar para ele.